VGHF11, vamos dar uma olhada no relatório de maio, principalmente, como é a primeira vez dele aqui no canal, no histórico. Será que ele bateu os benchmarks? Será que ele gerou valor para o seu cotista desde o seu início? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Isso me ajuda demais o canal a crescer. Pelo menos curtir, tá, pessoal? Não custa nada para vocês. Eu também tô no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem um link, me segue por lá. Tem conteúdos diários de fundos imobiliários, principalmente nos stories. Valora Hedge Fund, multi-estratégia da Valora. Hoje uma cota custa R$ 7,75. É um fundo híbrido, né? Um multi-estratégia, tem uma liberdade grande, pode investir em várias coisas, a gente já vai ver o relatório, é gerido pela Valora, tem muito cotista, é um dos maiores em número de cotistas da Bolsa, mais de 395 mil cotistas. Com relação ao que paga de rendimentos de valor da cota, está pagando 1,29, nos últimos 12 meses pagou 13,94, tá pagando muito, né? A cota ainda está sofrendo bastante. PVP tem hoje 9% de desconto em relação ao valor patrimonial, tem uma alavancagem pequenininha de 6,49%, uma liquidez boa, mais de 2,5 milhões de negócios diários e tem um patrimônio líquido robusto. 1,408 bilhões de reais. Ele fez o IPO em março de 2021, ou seja, já tem quase 4 anos e meio. Com relação aos dividendos, tá? O fundo, desde o início, paga dividendos de forma, bem no início, assim, de forma bem robusta. Olha aqui, chegou a pagar 18 centavos por cada cota em 2022, tá? Ó, 2021, pagava muita renda. Depois acalmou um pouquinho, pagando 9 centavos em 2022, 2023, 10 centavos por cota, aí subiu para 11, 12, depois caiu para 10, 11, 10, 9, aqui 8 centavos em outubro, foi o menor dividendo desde o seu início, né? Porque ó, ele pagou 7 centavos no primeiro rendimento só no primeiro, e geralmente o primeiro é magro mesmo. Ele não tinha pagado 8 centavos desde o início, né? Desde o primeiro rendimento. Então pagou o seu pior rendimento em abril de 2024, depois também em outubro de 2024, tá? E aí pagando 9 centavos e o último rendimento, os cotistas ficaram bem satisfeitos, houve aumento para 10 centavos, é o último rendimento pago hoje, inclusive no dia que eu gravo esse vídeo, dia 7 de julho, é o dia que ele vai pagar os rendimentos para os seus cotistas. Se a gente pegar aqui, desde o início, né, nesses 4 anos, 2 meses e 30 dias de distribuição, ele entregou R$ 5,63. Então, se a gente considerar que a cota é R$ 10, ele já pagou 56,3% em forma de rendimento desde o início. E é pouco tempo. Então, ele realmente distribui bons dividendos para os seus cotistas, nunca deixou de distribuir, né? Então, isso é um ponto positivo para o fundo. Com relação à rentabilidade do fundo, como que tá o fundo hoje? A gente vê aqui, ó, que ele bate todos os benchmarks até setembro de 2024. O que aconteceu em setembro de 2024, pessoal? IFIX despencou, todos os fundos imobiliários caíram muito, ficou um cenário muito negativista, né? E aí, com essa queda, ele perde para o CDI, tá vendo aqui? Chega a cair e perder para o IPCA em pouco tempo, né? E hoje bate todos os benchmarks, menos o CDI. Por quê? Porque a cota ainda está muito amassada, tá? A cota do VGHF ainda está muito barata, não se recuperou totalmente e por isso ele não bate o CDI, o resto ele bate. Desde o início, ele entregou 42,6%, o CDI do período foi 46,15%, mas bateu o IPCA e o IFIX, né? IFIX 22,83%, IPCA 29,39%. E se a gente pegar aqui hoje, ele caindo, no último mês, o fundo subiu 2,51%, estava custando R$ 7,56 em 9 de junho, foi para R$ 7,42 dia 12 de junho, dia dos namorados não foi bom por VGHF. Se a gente pegar 6 meses, ele caiu 2,38%, a cota era R$ 7,56 dia 7 de janeiro, e ela foi
para R$ 6,72 dia 5 de fevereiro. Pensa, R$ 1 mais barato do que está hoje. Então, quem comprou aqui nessa queda já ganhou muito dinheiro. E em um ano caiu 11,85, por isso que é difícil bater o CDI do período, porque ele caiu muito nesse último ano. A cota custava R$ 8,78 no dia 8 de julho de 2024, e a gente vê aqui, né, que setembro realmente, como ele perde para o CDI a partir de setembro, que ele despenca, né? Olha isso. Ele pegou um buraco aqui, foi a 6,61, dia 19 de dezembro. É aquela coisa, quando você compra um fundo barato, você vai ganhar dinheiro, tá? Isso é fato. Pode nem ser o melhor fundo da história, mas você vai ganhar dinheiro. Quem comprou aqui nesses vales ganhou dinheiro muito bom, mas ele ainda está bem longe dos seus patamares nos tempos aí de vacas gordas, tá vendo aí? Em janeiro ele estava R$ 9,73, R$ 2 acima do valor que ele está sendo negociado hoje. Com relação ao valor patrimonial do fundo, o fundo hoje tem um VP de R$ 8,55, um desconto de quase 10% em relação ao patrimonial hoje, tá? Patrimonial lá no início era R$ 10,02, ele caiu aqui para a faixa dos 9, subiu 9,43 e hoje R$ 8,55, perdeu bastante VP, 14,65%, mas faz parte, tá? Faz parte. Você tem a marcação ao mercado nos CRIs que o fundo tem e também desvalorização de fundos imobiliários que ele também possa ter, né? Então você tem hoje ainda o mercado amassado, faz parte em relação a quando ele iniciou aqui, ó, 2021, né, 2022, 2023, o mercado estava melhor em 2024 principalmente, mas de qualquer maneira você tem já uma certa recuperação no VP, ó, ele chegou a 8,38 aqui em fevereiro, ó, e agora 8,55. Tá? Bom, vamos para o relatório de junho do VGHF, tá? Eu ia gravar o relatório de maio, mas poucos dias depois saiu de junho. Então, por isso que a gente já vem para o relatório de junho, melhor, fica mais atualizado para vocês, né? Não faz sentido gravar o de maio quando o de junho sai 10 dias depois, né? E aqui a gente vê o que o gestor fala sobre o mês de junho. O fundo encerrou o mês com 103,9% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, distribuídos em 157 diferentes ativos. Aqui a gente vê realmente a diversificação que só um multi-estratégia, o FOF, né, consegue entregar, num total investido de 1,4 bilhão de reais, tá? Aí o fundo, eles falam que o fundo tem hoje 4,1% do PL em alavancagem, né? 58,5 milhões de reais, ok? E o custo dessa alavancagem é CDI mais 0,8%, bem parecido com o CPTS, né? O custo da alavancagem do VGHF. Qual a diferença para o CPTS? O CPTS não tem carteira nada em CDI, o VGHF já tem, então já faz um sentido maior, né? Porque se a carteira dele rende mais do que CDI mais 0,8, ele consegue gerar valor para o cotista. Lógico, tem outros fatores que a gente tem que analisar numa alavancagem, né? Mas só aí a gente comparando um com o outro, né? CPTS com o VGHF, né? Ele fala que distribuiu 10 centavos por cada cota, né? Então a gente vê que ele conseguiu realmente elevar a renda nesse momento agora. E ao longo dos 12 meses, o fundo entregou R$ 1,08 de dividendos, o que equivale a 13,2% ao ano, e IPCA mais 7,3%, nada mal. Rendimentos muito bons é o que ele está pagando, até porque a cota ainda está bem amassada, né? E ele fala aqui que durante o mês a carteira Valor houve aquisição de um total de 20,7 milhões em ativos. O que é a carteira Valor, tá? É a carteira de ganho de capital do fundo, que ele compra para em algum momento vender com lucro, tá? Então eles adquiriram 20,7 milhões, sendo 10,2 milhões investidos em cotas de SPS, Sociedade Propósito Específico de Projetos Residenciais na cidade de São Paulo. Então, desenvolvimento de projetos residenciais em São Paulo. 10 milhões e meio em cotas de fundos imobiliários. Ao mesmo tempo, ele vendeu também 8 milhões e meio em ativos, ações 6,9 milhões,
cotas de fundos imobiliários, 1,5 milhões. A carteira de valor ao final de junho passou a representar 40,9% dos ativos-alvo. O mês passado era de 44,3%, então diminuiu a carteira valor, né? Já na carteira renda, o fundo adquiriu um total líquido de 9,7 milhões entre CRIs e fundos imobiliários presentes na carteira, com destaque ao aporte de 10,9 milhões no aquisição de unidades fundo imobiliário e o recebimento da amortização total do CRI Jandira Parque. Carteira de renda passou a representar 59,1% do total de ativos alvos do fundo, antes era 55,7% no mês anterior. Então a gente vê que renda está crescendo, valor diminuindo nesse mês de junho, tá? Aqui ele fala sobre as inadimplências do fundo, né? O fundo tem hoje inadimplência nos CRI Celina, tá? E continuam inadimplentes e foi marcado a zero, tá? Na carteira do fundo a partir de fevereiro. Então, ele já não representa uma perda de patrimonial, né? Já que eles marcaram a zero, mas vamos ver, né? Como que a Valora resolve essa questão, né? Se vai executar, o que vai acontecer. E fala que as negociações para solução seguem e não possuem prazo estimado para término, que tá complicado esses CRI Celina, né? E aqui sobre o CRI Guaicurus, né? Que ficou inadimplente, eles executaram, né, e estão vendendo os terrenos que eram a garantia, né? A venda final dos terrenos ainda está condicionada à diligência, além de outras questões jurídicas, mas isso aqui vai sair, né? CRI Guaicurus uma hora vai virar dinheiro para o fundo, mas é aquela coisa, né, pessoal? Burocracia. Você tem ali algumas garantias, essas garantias são executadas, existe uma burocracia para execução, depois que é executada, que está já no patrimônio do fundo, ele tem que vender para fazer dinheiro, porque ele não quer ficar com um terreno ali, né? Então, basicamente é isso. Agora é esperar finalizar. O número de cotistas atingiu 394.721, bastante cotista, quase batendo 400 mil cotistas ao final de junho. Liquidez média diária de 2 milhões e 600 mil por dia. Muito boa a liquidez também. Não é um problema no VGHF, né? Um dos maiores em número de cotistas aí. E como é base 10, a liquidez é muito tranquila. Bom, a carteira de CRIs do fundo, tá? O que a gente precisa entender? A gente já viu aqui no canal o VGIR, e ele tem uma concentração de quase 20% na Helbor. E a gente tem o VGHF, tá? Com a maior posição na Helbor também. O maior CRI é da Helbor, 4,97%, e somando tudo que ele tem da Helbor aqui, você tem 10,55% do PL do fundo na Helbor. E a gente vê, né, que a Helbor vem enfrentando dificuldades, tá? Nesses últimos dias vem caindo bastante. Ações da Helbor derretem 13% após acusação de irregularidade contábil, tá? Então, o volume negociado foi 4 vezes maior que a média de 30 dias. A empresa nega inconsistência bilionária no patrimônio. As ações da construtora despencaram 13% no pregão no dia 8 de julho, já tem algum tempo, tá? Existe uma inconsistência aí de 1,8 bi nos balanços da Helbor, tá? É lógico, isso quer dizer que vai ficar inadimplente? Não necessariamente, mas é sempre bom ficar atento. Esse é o risco de uma concentração, né, em devedores. Então, o VGHF tem a maior concentração na Helbor, 10,5% do PL, é importante vocês entenderem isso. Aqui a gente vê que existe os conflitos de interesse, já diminuiu, né, porque ele tinha também o CRI do VEGRI, mas ele continua tendo o VEGRI aqui como sua segunda maior posição, 3,69%, fundo de escritórios da Valora. Tem também um pouquinho de VEGIR, mas é nada grande, 0,67%, e tem um pouquinho do VIGIP, 0,56%. No final das contas, é pouca coisa, né? Ele tem aí quase 5% em fundos da casa. É conflito de interesse? Sim, mas é comum, né? Geralmente a gestora faz isso, confio nos meus produtos, por isso tenho, e é isso, não é grande coisa, mas é bom saber, né? Ele também tem ações, Allos, Multiplan, São Carlos, Iguatemi, assim, você vê que ele tem SPS também, e a gente vê que a carteira de CRIs do fundo hoje tem 54,51% em IPCA mais 11,45% na marcação ao mercado. A gente tem que entender que muito dessa carteira não tem rating, 45,4%. Stella, então significa que os CRIs são ruins? Não, mas você não consegue mensurar ali uma nota de crédito. Não tem nota de crédito, tá? Quase metade aí dessa carteira IPCA não tem nota de crédito. É importante que
querendo ou não, você fica mais no escuro, é um risco a mais, né? E com relação à carteira do CDI, ela representa 45,49% e é CDI mais 3,55 a taxa média na marcação ao mercado. 41,8% dessa carteira também não tem rating, tá? Aqui, com relação ao balanço do fundo, pagou 10 centavos por cada cota, né? Em julho, em 7 de julho. A gente vê aqui que no mês de junho, tá? O fundo fez 18.227.000, que dá 11 centavos por cota, distribuiu 10, distribuiu 16.472.000. Então, ele fez mais do que distribuiu em 2025, tá? Em 2025, ele fez 91.289.000, distribuiu 90.596.000, ou seja, fez mais do que distribuiu, o resultado foi maior, tá? E nos últimos 12 meses a gente vê que ele também fez mais do que distribuiu, 179.530.000 e distribuiu 177.899.000. Ou seja, a gente vê que o fundo ele está saudável, né? Está gerando mais do que distribui, não depende de não recorrente, tá? Lógico, dentro disso aí tem não recorrente, tem venda com lucro, com certeza tem, tá? Mas ele é um hedge fund, um multi-estratégia, e o foco dele é esse. Então, ele vem fazendo mais dinheiro do que distribui, isso é importante, tá? Ele tem um resultado acumulado, ou seja, uma reserva não distribuída de 4.100.000, que dá 2 centavos por cada cota, tá? Aqui, por estratégia hoje, o fundo tem 46,6% em crédito, né, distribuída em CRIs e FDICs. Ele tem também 39,2% em ativos líquidos, fundos imobiliários e ações, e 14,2% em ativos ilíquidos, também fundos imobiliários, né, em outra roupagem aí, SPS e FDICs, tá? Principalmente SPS. Né? Aqui, por ativo-alvo, PL do fundo hoje, né? Meio a meio, CRIs e fundos imobiliários, né? Bem meio a meio. E aí ele tem SPS 6,8%, ações 1%, tá? FDIC também. E aí a gente vê aqui, por indexador, ele tem 45,5% em CDI, por isso que eu falei, a alavancagem é em CDI, pequenininha, 4% PL, mas ele tem também 45% em CDI, né? E pelo carrego aqui, né, pela marcação ao mercado que a gente viu aqui nos CRIs, a gente tem um CDI mais 3,55, uma dívida CDI mais 0,8 e um carrego de CDI mais 3,5. Então, bem melhor o carrego do que o custo da dívida, e isso é importante, né? Por isso que o CPTS vem sofrendo tanto, né? E a gente vê que o resto aqui, a maior parte, é em IPCA, tá? Por segmento, a gente vê uma concentração em residencial, 57,2%, 12,5% pulverizado, que traz uma mitigação do risco, uma segurança maior, né? Pulverização é sempre boa em crise, mas a gente vê que a maior parte, quase 60%, é residencial. Existe essa concentração no segmento. Aqui, por segmento de fundo imobiliário na carteira valor, a gente vê que a maior parte da carteira valor, que é para ganho de capital, está em escritório, 40,5%, depois 21% em desenvolvimento, 8,9% em logística, 8,3% em recebíveis. Faz sentido ele ter menos em recebíveis aqui, né? Porque ganho de capital, querendo ou não, em recebível é um pouco menor, né, do que tijolo, né? Lógico, o tijolo pode demorar mais para ele ter esse ganho de capital. Aqui a alocação por segmento de fundo imobiliário na carteira renda, né? Que qual que é a carteira renda? Ele comprar e repassar a renda para os cotistas. Não que ele não vá vender, mas não é esse o objetivo dessa carteira. E a gente vê que na carteira renda ele tem muito mais recebíveis. Fundo de papel, né? 46,9%, residencial 36,9%, depois escritório 12,5%, renda urbana 3,7%, e faz sentido, já que fundo de papel paga bem, paga mais, o yield é maior, então ter na carteira renda mais papel faz todo sentido. Aqui por estratégia e ativo-alvo, a gente vê que hoje 59,1% está em renda, 40,9% em valor, que é o ganho de capital, né? Aqui a gente vê o crescimento do VP do fundo, da cota patrimonial, né? Crescendo aqui. E aqui, distribuição por cota crescendo também, né? Pagava 9 centavos por cada cota, começou a pagar 10 centavos por cada cota, aumentou aí a renda para os cotistas. As movimentações de junho do fundo, né? O que ele fez? Ele vendeu
ações, Allos e Multiplan, tá? R$ 6.876.000 com relação a ações, né? Com relação à carteira de CRIs, a gente vê que ele comprou 835 mil, né, em CRIs IPCA, e a gente vê também que ele vendeu também IPCA 1.715.000, então ele vende mais do que compra aqui. Em fundos imobiliários, a gente vê que ele adquiriu o MC Creu, o Vinícius Júnior, o GTWR, tá? Ele adquiriu outros fundos imobiliários, 21.559.000 e vendeu um pouquinho, 2.057.000, né, em cotas de fundos imobiliários. E as SPS, que é o desenvolvimento do fundo, o fundo comprou 10.156.000 no total, ele comprou 32.552 em ativos e vendeu 10.648.000 em ativos, tá? Então, essas foram as movimentações, esse foi o mês de junho do VGHF. Mas, na minha opinião, o VGHF é o melhor fundo da Valora, é o que tem mais qualidade, tá? Ele entregou valor para o seu cotista, é o fundo que, na minha opinião, é o maior da gestão, da gestora, né? Em número de cotistas, a gestora leva mais a sério o VGHF, ao meu ver, e ele tem qualidade. Agora eu quero saber de você. Gosta do VGHF? Tem o fundo em carteira ou não gosta? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais. Se torne membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, live, saber o meu aporte, né? Eu gravo todo mês. E também o grupo de membros no Telegram. Até o próximo vídeo.